Olá, então eu estou aqui com o meu debatedor favorito, Carlo Bloch. Eu escolhi fazer esse react ao curso que ele fez chamado Sobreviver, que é um curso que ele fez para vender o curso de formação dele agora no final do ano. Então ele fez 4 aulas e para eu apresentar meus argumentos de uma forma clara aqui, eu vou precisar também fazer em 4 partes. Então, a gente vai começar hoje com a primeira aula do Carlo, tentando colocar ali os pontos de vista, o que eu penso diferente disso, o que há falhas na argumentação dele e o que eu concordo. Então, eu vou tentar ser o mais comedido possível, vou tentar ser o mais dentro das normas aqui, mas vai sobrar um pouquinho pra zoeira também, entendeu? Então aqui não é uma argumentação, um debate sério, um debate acadêmico. No entanto, já fica mais uma vez o meu convite aqui. Carlinho, vamos conversar frente a frente, eu e você. Eu faço umas perguntas, você responde, você se mostra como uma grande autoridade aqui nesse curso. Então por que não responder minhas questões? Então fica aqui meu convite, daí a gente vai debater sério, daí eu não vou zoar, não vou tirar sarro, nem nada, mas aqui eu vou ter que fazer um pouquinho, às vezes eu vou ter que tirar um sarrinho, porque senão também vocês não iam aguentar. Porque, na minha opinião, esse curso de 4 aulas é chato que é um caralho. É muito chato, muito chato. Eu não sei como alguém aguentou ver essas 4 aulas. Parabéns para você que aguentou, porque, olha, tem que ter paciência para isso. Mas eu fiz para apresentar a visão do neuroyoga, que é totalmente diferente do yoga tradicional. O Carlo apresenta aqui a visão do yoga tradicional, que é a visão que você vê em outros perfis, como o da Mayara, como o da Bianca, como até mesmo do Roberto Simões, que tenta ser diferentão, mas acaba falando as mesmas coisas que o Carlo, as mesmas coisas. Então a minha ideia aqui é já refutando o Carlo, eu já mostro como eu sou diferente desses outros professores que estão aí e como a minha proposta é bem diferente. Então, por exemplo, o Carlos já começa apresentando uma visão do behaviorismo, né, que é uma linha da psicologia que fazia uma análise no comportamento humano. E ele começa a expor uma coisa aqui: comportamento não serve para nada, porque existe algo além, existe a alma, existe o transcendente. E isso é algo que no neuroyoga a gente não assume. A gente não fala sobre a questão da transcendência, não fala sobre questão de alma, não fala sobre questão do divino, porque a gente tenta trabalhar com o máximo de evidências e não existem evidências concretas para isso. Tanto que todos esses assuntos, transcendência, alma, Deus, não são investigados pela ciência, porque você não consegue falsear esse tipo de coisa. Quando você assume uma visão mais científica, mais lógica, quando você faz um experimento, aquilo tem que dar certo ou errado. Então, por exemplo, você tem uma cabeça? Tem. Se você cortar a sua cabeça, você morre? Morre. Se você cortar só um pouquinho, você não morre? Talvez você não morra. Então tem como você ter os dois lados. Agora, existe vida eterna? Existe uma alma que está além? Isso depende unicamente da crença. Não existe nenhuma evidência concreta, algo que você consegue falsear. Então a gente não vai entrar nessa linha, não discute sobre isso e deixa a critério das pessoas, de cada aluno, de cada estudante, se ele vai ter essas crenças ou não. Mas a gente nunca vai prometer o reino dos céus, tal como é prometido aqui durante esse curso. Claro que reino dos céus aqui foi uma expressão, mas o tempo inteiro ele está falando de transcendência, sem dizer exatamente o que é. O tempo inteiro ele está falando sobre o divino, sobre a alma e tudo mais. Então ele começa explicando sobre o behaviorismo, que é uma linha da psicologia que analisava o comportamento humano, e, na minha visão, o comportamento é essencial. Não adianta dizer essa coisa de, não, porque tem o comportamento e tem algo a mais, que é a alma, que eu vou te explicar aqui como tal. Não tem isso. O que tem é o comportamento, é o que a gente consegue, de fato, ali interferir. Então vamos ver um pouquinho o que ele fala depois de ele explicar o behaviorismo, vamos ver o que ele dá como análise aqui dessa questão. Então eu tenho uma motivação extrínseca. Eu estou fazendo alguma coisa porque eu estou ganhando outra. Eu não estou fazendo porque eu quero. Eu não estou fazendo porque eu acho interessante. Eu não estou fazendo porque eu quero saber, eu quero aprender, eu quero conhecer ou eu quero agir. Não estou fazendo por causa disso. Estou fazendo por causa de uma motivação
extrínseca por causa de um prêmio. Mas aí, Carlos, o Ok? que é a motivação? O aprendizado pode ser uma motivação. Na hora, Se o aprendizado no é uma momento. questão ou não, aí a pessoa é que vai decidir. Então, não, essa questão que ele coloca que não pode se fazer as coisas buscando a recompensa é algo que você não consegue contrariar. Sim, toda ação ela busca uma recompensa. Essa recompensa pode ser o sorriso de alguém, pode ser um novo aprendizado, pode ser financeiro, mas sempre toda ação ela quer uma recompensa. E isso é verdade de tal forma que você não consegue refutar. Porque se você tentar refutar que toda ação não é para se ganhar uma recompensa, você vai automaticamente se refutar, porque a sua ação já vai querer uma recompensa, que vai ser provar que eu estou errado. Então isso prova que sim, toda ação busca uma recompensa. Não há como você dizer que, não, existe uma ação que é a ação iluminada, que vem lá do céu e que essa não está ligada a uma recompensa extrínseca. Então, claro, você pode ter todo tipo de recompensa, mas toda ação busca algum objetivo e não tem como você negar isso. Para você negar isso, você vai ter que gerar um argumento e o fato de você gerar esse argumento já mostra que você queria uma recompensa, que era mostrar que eu tô errado. Então você se auto-refuta. Então ele começa com essa historinha de que buscar uma coisa externa, sabe essa coisa que as pessoas meio que tentam vender de São Francisco, assim, eu faço uma ação totalmente desapegada. Isso não existe, não existe. Não tem como você fazer uma ação sem você ter uma intenção por trás. Essa intenção pode ser oculta, tal como é a intenção do Carlo aqui. Em nenhum momento ele apresentou, eu estou explicando tudo isso para vender um curso. Mas ele fica falando que se você seguir ali o caminho dele, você vai ter uma recompensa maior. Assim, você tem que buscar algo que está dentro da sua alma. Que isso acontece, ou seja, que você faz algo por um prêmio, beleza. Quem que não faz algo você por um consegue prêmio? mover as suas ações, tá? Mas na aula que vem eu vou explicar para você, né, com uma série de pesquisas que eu coletei, né, e que eu venho estudando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que também trabalho com educação, né, Bom, aqui já tem também uma mentira, que é, na aula que vem ele não apresentou nenhuma pesquisa. Ele apresenta um livro, tá? Que depois a gente vai falar na próxima aula, mas ele já começa o curso dele dizendo algo que ele não vai entregar. Ele não entrega nenhum tipo de pesquisa no curso inteiro. Ele não coloca da onde que são as fontes ali depois, né? No 2 ele vai falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre essas fontes dele, que são fontes bem suspeitas, mas ele não traz nenhuma pesquisa. Curso de formação, eu ensino as pessoas e eu sei que este tipo de motivação ele só leva a pessoa a destruir a sua autoconfiança. Então uma pessoa que busca uma recompensa destrói a sua autoconfiança? Bom, então o que você está fazendo aqui? Você não está fazendo esse curso para ter uma recompensa e você está destruindo a sua como é que ele fala? Sua autoconfiança? Então não, cara, não. Desculpa, mas você está errado. E a gente vai ver que em todo momento ele fica vendendo uma ideia de humildade, mas aqui ele já está se auto-refutando, porque se ele não tivesse uma recompensa, ele não estaria aqui. Ele está aqui por causa de uma recompensa. Só que ele fala que se a pessoa busca uma recompensa, ela se destrói a sua autoestima, sei lá o que ele fala aí. Só leva a pessoa a corromper Tá difícil, hein, meu? Tá difícil. Vamos falar de novo aqui? Que este tipo de motivação, ele só leva a pessoa a destruir a sua autoconfiança. Só leva a pessoa a corromper-se internamente, a não ter uma personalidade, ela destrói a criatividade da pessoa. Assim, a pessoa se destrói porque ela busca uma recompensa. Então todos os artistas fizeram o quê, cara? O que os artistas fizeram a vida inteira? Sempre buscaram uma recompensa e eles não destruíram a criatividade deles, como você tá falando. Falta aí, cara, falta aí um pouquinho de leitura, falta um pouquinho de referência. Você é muito fraco, cara. Desculpa, mas você é muito limitado intelectualmente. E você sai falando como se você tivesse lido todas as coisas, soubesse todas as referências, faz um monte de generalização que você se autorrefuta imediatamente.
imediatamente depois do que você acabou de falar, como aconteceu agora. Então, a pessoa não tem criatividade só porque ela busca uma recompensa. E os artistas não buscam recompensa, por acaso, nem que seja o seu próprio reconhecimento. Aí é que tá, você não entende que há diversos tipos de recompensa que você pode buscar na vida. O dinheiro é uma delas, mas tem outras também. Isso não significa que a pessoa não haja para buscar algo. Toda ação busca algo. Trabalhar, viver, certo? Na lógica da motivação extrínseca. E qual que é a motivação intrínseca? Define motivação intrínseca e extrínseca. Não tem motivação. A motivação é óbvio que sempre é intrínseca, porque você sempre age buscando algo lá na frente. E esse algo lá na frente é o intrínseca, extrínseca? Não, busca aqui dentro. Sempre a gente busca dentro, a gente imagina algo e aí a gente vai atrás e aí a gente age. Então não existe essa diferença entre uma motivação externa e uma motivação interna. Toda ação é motivada por uma imaginação interna, de algo que você vai conquistar se você fizer aquilo. Não existe essa motivação da alma que você está tentando vender aí. Eu só vou fazer alguma coisa porque eu vou ganhar outra. É matar o ímpeto de conhecer, o ímpeto de praticar certas virtudes da sua própria alma. Tá? Então, o primeiro exercício que eu quero... Então, esse é o problema quando as pessoas começam a entrar nessa ideia de alma, essa ideia do além, porque daí você pode vender qualquer coisa. Você fala assim, ó, olha só, não busque a motivação lá fora. Essa motivação é uma motivação externa, que não vale nada. O que vale é a motivação da alma. Bom, qual que é a motivação da alma, cara? Qual que é? Define aí qual que é a motivação da alma. Porque senão você está só botando um conceito para esconder o que você realmente quer. Que é o quê? É que as pessoas vão lá, gostem disso, tenham essa ideia de que ela vai ter a motivação da alma e aí ela compra a sua formação. É isso, é isso. O que eu quero que você faça aqui é que você pense um pouco. Eu tô pensando, cara. Que você pense um pouco. É claro que nós fazemos coisas, eu trabalho, um dos motivos é pelo sustento financeiro, é claro, mas até que ponto esse não é o único motivo? Bom, mas todo mundo tem vários motivos, em cada ação você tem vários motivos, não são todas as ações que buscam a questão financeira. Ninguém faz isso. Como que uma pessoa só age com relação à questão financeira? Isso não existe. Você pode dizer, não, mas aquele cara é um capitalista que ele só pensa em dinheiro. Beleza, só que às vezes ele quer fazer alguma coisa para agradar a esposa dele, às vezes ele quer dar carinho pro filho dele. Isso também é uma motivação. Ele pode pensar mais na questão financeira, mas não tem como você ter, olha, existe as virtudes, existe o que está a mais e existe o dinheiro. Se o dinheiro é ruim, por que seu curso não é de graça? Hein? Por que você não faz o curso de graça? Dá o curso de graça. Se a motivação externa, o problema é essa motivação externa, o problema é essa questão financeira, abre o seu curso para todo mundo. Abre o seu curso para todo mundo, pronto, não precisa ter custo o curso. Agora, a parte financeira, ela é uma das partes que motiva o ser humano. Ninguém se motiva só por dinheiro. Não é isso. A motivação do ser humano, ela tem vários aspectos. Pode pesar mais um, mais outro, dependendo da educação da pessoa. Mas essa questão de, existe a do dinheiro, que é a suja aqui, e existe a motivação da alma. Papinho. Até que ponto o reconhecimento social não é o único motivo? Até que ponto ganhar o elogio de uma pessoa não é o único motivo? Até que ponto eu não estou sendo uma marionete? Né? Cara, você é uma marionete. Você é uma marionete, desculpa, mas é isso que você é. Você é uma marionete, porque você nunca consegue construir um único pensamento que seja seu. Você só consegue replicar coisas que você ouviu de um outro professor prontinha. E eu já falei em outra live lá como é que foi a construção desse seu curso, que tá exatamente igual. Seu curso não mudou nada, é a mesma coisa desde que você criou, porque você replicou o curso do professor que você fez. Primeiro você replicava tudo que o De Rose fazia. Depois você replica tudo que o Rad faz. Você não criou nada de novo. Então, essa história toda aí é tudo balela. Mais uma vez, eu tô te pegando aí no pulo. Até que ponto eu não estou sendo uma marionete? Vocês estão percebendo? Eu, pessoalmente, faço essa reflexão. Porque nós fomos educados assim. Nós fomos educados a quando nós fazemos uma coisa legal, nós sermos elogiados, nós ganharmos um presente, ganharmos um brinquedo, né? Uma nota boa no colégio.
né? Um troféu. A motivação extrínseca, ela está impregnada, né, na nossa sociedade. Só que, por que você acha que as pessoas têm muita dificuldade de se engajar com um propósito hoje? De encontrar um propósito hoje? Porque, bom, isso é papo para a próxima aula. É papo para a próxima aula. Essa história de propósito é a mesma história, sabe? As pessoas ficam acreditando que num momento da vida elas vão encontrar uma coisa dentro do coração delas, que daí vai se revelar toda a verdade, que ela vai conhecer qual que é o ponto dela dentro do universo, como que é a contribuição dela para a existência. Isso não existe. A sua contribuição está diretamente ligada ao que você teve de circunstância na sua vida e você vai se adequando de forma que você consiga ter mais resultados com aquilo que você conhece, que você sabe, com o seu esforço. Não existe essa coisa de propósito espiritual. Não existe. Essa ideia que é vendida dentro do Bhagavad Gita, que existe lá um propósito maior, isso não é real. Isso não se aplica na prática. Isso não existe. Isso é uma história contada por religiões e você caiu nessa. E agora, falando especialmente de religiões, eu não vou estender esse vídeo aqui demais, mas basicamente ele usa esse argumento de que existe uma motivação externa e que a motivação tem que ser interna, e ele começa a partir daqui a aplicar diversos conceitos cristãos, literalmente cristãos, porque o Carlos já se declarou ali na outra live que ele é um cristão, não tem problema nenhum nisso, só que ao mesmo tempo ele fala do yoga como sendo uma coisa perfeita e ele fica vendendo valores cristãos. Então depois ele vai falar aqui que as pessoas não têm humildade, as pessoas precisam amar, o amor é o maior de todos. E eu inclusive achei até que esse curso ele iria bem numa linha cristã. Mas no segunda aula tem um pouquinho mais e depois ele some com tudo isso que ele estava falando do amor, da ajuda ao próximo, da humildade, do se sacrificar pelo outro, todos valores cristãos. E depois ele tira tudo isso e começa a falar que a consciência vai apresentar toda a direção que você precisa no mundo. Então, essa primeira aula aqui depois fica mais 1 hora aqui de balela, sempre falando dessas questões assim. Olha, vamos ouvir um pouquinho aqui também. Eu falava pra ela, fulana, você tem que parar de comer doce, tem que parar, porque senão a senhora vai ficar cega, né? Porque a diabetes agravada causa cegueira, tem que amputar os pés, tem que fazer hemodiálise, uma série de complicações seríssimas. Ela falava, doutor, eu não consigo parar de comer doce. E a glicose lá em cima. E os anos passando, e a glicose lá em cima. Conseguem estar acima do desejo da língua. Elas têm a loucura do estômago. Então, ele começa a explicar sobre tudo isso, sobre esse sacrifício que é preciso ser feito, e esse sacrifício ele tem a ver com essa iluminação que a alma ela dá pra gente. Então, no primeiro momento dessa aula, ele vai falar basicamente de todos esses valores cristãos e vai começar a fazer uma introdução e, como eu falei, eu acreditava que ele fosse ir nessa linha, assim, e que ele fosse apresentar praticamente algo bíblico, assim, no final, sabe? Mas não, ele tira o time de campo e começa a falar como se não tivesse falado nada disso. A partir da aula 3 muda completamente o discurso, mas a gente vai analisar aula por aula. Eu vou encerrar esse aqui para não ficar muito longo, mas basicamente o que essa aula aqui tem? Ele fala bastante sobre padres. Quando ele vai apresentar, ele apresenta a pesquisa que aconteceu com os padres. Ele cita Santo Agostinho. Ele fala sobre a questão de que essa ideia da motivação externa, ela é sempre uma ideia de uma busca pelo prazer e que você não pode buscar o prazer. Mas, na prática, as pessoas estão sempre buscando prazer. Isso é natural do ser humano. Pode ser um prazer absoluto? Não, porque a gente vai medindo os níveis que são possíveis de ter prazer, ponderando. Ninguém vai ficar se injetando droga o dia inteiro. Uma pessoa que tenha minimamente uma capacidade de prever as coisas, ela sabe que isso não vai fazer bem. Mas no final ela sempre está buscando a melhor ação para ter a maior satisfação possível. Isso é o natural do ser humano. Não adianta você negar isso dizendo que você tem um caminho espiritual ali, que a pessoa vai abrir mão dos prazeres. Inclusive porque ele não abre mão dos prazeres. Buscar o prazer é algo natural do ser humano e a gente sempre vai fazer isso.
E aí ele fala sobre perdoar, sobre a questão de buscar um perdão absoluto ali por todas as pessoas, que é algo que não existe dentro da filosofia hindu e dentro da filosofia do yoga. O yoga não fala sobre a questão de perdão, mas o Carlo ele está fazendo um pouco de confusão ali sobre essas espiritualidades cristã e hindu, está misturando as coisas, e como espiritualidade é uma coisa que você joga para a alma e aceita tudo, ele está começando a fazer essas confusões e eu falei, né? Eu achava até que ele ia ir mais por esse caminho cristão, mas daí eu acho que ele pensou, pô, se eu for muito pelo caminho cristão, não vou conseguir vender meu curso, que é um curso de yoga. E aí fica uma confusão braba ali durante das próximas aulas. Então, ele fala muito sobre a questão de você buscar o poder. Então, essa motivação externa faz com que as pessoas busquem sempre o poder, sempre influenciar os outros da forma como elas querem, que também é uma visão cristã. E também sobre a questão de ajudar o próximo. Então, resumidamente, é disso que se trata essa primeira parte aí do curso. Vamos ver se ele tem mais alguma coisinha a acrescentar. Já desistiram dessa bobagem mesmo de ficar rico, né? Viram que não traz felicidade, viram que a relação de poder, ou seja, de ter acesso à realização da minha vontade, é porque dinheiro é acesso, né, gente? Quando você busca poder, você busca acesso. Né? E esse acesso pode ser o domínio de meios, né? Como pessoas, como dinheiro. Né? Então, assim, existem muitas coisas que o dinheiro não compra, evidentemente. Né? Muitas coisas que o dinheiro não compra. Isso é verdade. Agora, se você está condenando o dinheiro, eu volto a perguntar, por que o curso não é de graça, cara? Se você tem toda essa proposta de mostrar que essa busca de poder é algo ruim, tá errado, por que você não deixa o seu curso de graça? Seria a melhor forma de você seguir esse propósito da alma. Então você está ligando a alma como uma coisa que não está relacionada com o dinheiro, que inclusive a busca do dinheiro, a busca do poder atrapalha o seu caminho para a alma. É isso que é vendido nessa primeira parte da aula. Essa primeira parte do curso está dizendo isso. A minha pergunta volta a ser, por que você não dá retiros de graça? Você dá retiro lá, você cobra R$7.000 para o retiro, você cobra R$6.000 para o seu curso de formação. Se isso está impedindo o caminho da sua alma, você acredita nessa questão da alma, tem uma incoerência aí na prática e na teoria. Tem uma incoerência que você vai precisar responder, vai precisar resolver. Mas por que você não vai responder? Porque você está aqui pelo dinheiro. É isso, é muito melhor você assumir isso e pronto. Que o dinheiro é uma coisa natural, é uma coisa que a gente precisa para viver. E não existe essa relação de alma e dinheiro, como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. Isso, mais uma vez, é uma mistura de uma visão cristã com o que você quer vender agora, que é o yoga. Não tem como você falar dessas duas coisas e começar a misturar as duas espiritualidades. Você está um pouco confuso com relação a isso. Você não sabe para que caminho você vai, porque você se assumiu como cristão, você quer vender valores cristãos, mas ao mesmo tempo o seu negócio vende espiritualidade hindu. Então você está sofrendo um conflito, cara, das suas ideias, e você não vai conseguir resolver esse conflito, porque esse conflito é inconciliável. Ou você se assume e segue a doutrina cristã, ou você é yoga espiritualista hindu. Não dá para fazer as duas coisas, não dá. Agora, no neuroyoga, como a gente não trata da questão da espiritualidade, como a gente não fala de alma, como a gente não acredita em propósito de dentro do coração, de alma, você poderia ser de qualquer religião, porque você faria uma técnica que vai melhorar o seu corpo, o funcionamento do seu cérebro, o funcionamento da sua mente, que não tem nada a ver com alma, tá? Você tenta confundir isso ao longo do curso, mas não dá. Se você trata de espiritualidade, você vai ter que escolher um caminho, porque você tá vendo que tá tendo incoerência aí. Você tá falando uma coisa e depois você se contradiz. Você está falando sobre que o dinheiro é uma coisa ruim, só que ao mesmo tempo você está vendendo um curso que vende espiritualidade e não é espiritualidade que é contra o dinheiro. Tá muito confuso isso aí, cara. Você vai precisar resolver isso aí. Você vai precisar resolver isso dentro da sua alma. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui e na próxima aula, que ele vai trazer os autores deles, as referências dele aí para esse trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais o que tem de diferente aí do neuroyoga para esse yoga tradicional ou yoga mainstream aí, que é vendido nos cursos de formação em geral, tá bom? Então, eu aguardo você na próxima aula.